Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, tudo bem? Olha quem está aqui, pediu para se aprontar, para estar conosco, né? A Larinha, manda beijo pro pessoal, Larinha. Isso, que beijo gostoso e um abraço. Como é um abraço assim bem gostoso no pessoal? Isso, um abraço para todo mundo. Então tá bom. Queremos agradecer a Deus pelas orações de vocês, pela nossa família. Nós estamos muito felizes porque chegou mais uma menininha, a Clara, né? Então, a Larinha só é amores pela Clara e está muito feliz, né? A Lara foi batizada com 15 dias, né? A Clarinha, ela já vai fazer um mês agora, sexta-feira, né? Então, quando vocês verem ela já vai estar grande, né? Lara, manda um beijão pro pessoal, um beijão. Um beijão. Olha ali, um beijão. Manda um abraço para todo mundo que está te vendo. Para quem mais? Um abraço para Clarice? Um abraço para o Lutero? Um abraço para Dudinha? Um abraço para o Israel? Um abraço mais para quem? Para todo mundo? Então tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Meus amados irmãos, vamos então iniciar o nosso culto nesta noite. Vamos cantar 2 cânticos. Nós vamos fazer uma oração e nós vamos cantar esses 2 cânticos. Nós vamos cantar Tua é a glória e o poder. E nós vamos cantar Isaías 1:19. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade. Então, se vocês puderem escolher no Google, né, em outro celular, essas 2 letras, para poder acompanhar, eu ficarei agradecido, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia que é o dia do Senhor. Não merecemos, Senhor, um dia separado dos demais dias para a edificação, Senhor Deus, da nossa alma. Não merecíamos, ó Deus do céu, um dia para ter comunhão com o nosso Criador. A verdade é que era para estarmos separados de Ti e longe do Senhor. Na verdade, Senhor, nosso coração não quer estar perto do Senhor. Mas muito obrigado, porque o Senhor resolveu enviar o Teu Filho para morrer por nós. E o Teu Filho, amado, nos perdoa os pecados. É Ele, Senhor Deus, que nos traz para próximo do Senhor. Obrigado, Senhor, pela cruz de Cristo, que nos aproxima do Senhor, do Teu perdão, da justificação, da santificação em Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Senhor, por favor, abençoa-nos, ó Deus, nesta hora que nos reunimos para cantar louvores ao Senhor em nossos lares e também, Senhor Deus, ouvir a Tua santa palavra. Se for possível, que o Senhor, por favor, derrame o Teu Espírito e traga aquela luz tão necessária para o bem de nossas almas. Santifica-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Por favor, nós imploramos, sem o Teu auxílio, nada poderemos fazer. Senhor Jesus, por favor, Tu que és o nosso Rei, mas também o nosso sumo sacerdote, intercede por nós e nos abençoa agora neste momento. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos amados, 2 cânticos. Tua é a glória e o poder. Vamos cantar? Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixe
cantar ainda, todos juntos, Isaías 1,19. Ah, se meu povo, que me escuta, me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhes daria o trigo mais fino. Vamos orar com essa canção e pedir ao Senhor que nos dê o pão do céu neste momento para a nossa alma. Irmãos amados, vamos abrir a palavra do Senhor para o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos a dura e árdua missão de expor esse livro para toda a igreja. Esse é um livro magnífico, é um livro muito precioso, porque nada saberíamos sobre o início da igreja cristã se não fosse Lucas, o médico, companheiro dos apóstolos, historiador, fazer um estudo, uma análise e uma pesquisa dos fatos coordenados acerca do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Não saberíamos nada se ele não fizesse tudo isso. Então, na noite do domingo passado, nós fizemos uma introdução para que você entendesse quem era o escritor, qual era o destinatário, quais foram os propósitos pelos quais Lucas escreveu esse livro. E nós agora vamos ler, irmãos,
o primeiro capítulo e vamos tentar expor o verso de número 1 até o verso de número 14 nesta noite de domingo. Vamos então ler a palavra do Senhor? Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O contexto, irmãos, desta passagem, como todos nós sabemos, né, é a paixão, a crucificação e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Se você ler aí no início, né, no verso de número 1 e 2, Lucas ele vai, de uma maneira sintética, resumir para nós o que vai acontecer no restante dos versículos. Né? E no versículo de número 1 e 2 nós temos o resumo, ele faz uma síntese. Então ele diz aí: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então percebam que Lucas ele está escrevendo aqui para Teófilo para relatar a ele tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Se você ler o Evangelho, né, ele vai iniciar da mesma forma, né, fazendo essa introdução. E a razão pela qual ele está escrevendo isso é que, irmãos, o Senhor Jesus, né, ele ressuscitou, não está morto. E é por isso que ele continua a fazer e a ensinar. E ele vai dizer aí: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então percebam que o contexto aqui é o contexto do aparecimento do Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Irmãos amados, percebam que quem vai dirigir a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Quem vai ditar as instruções, a direção para a igreja cristã no seu início, no seu nascedouro, não são os apóstolos, é o Senhor Jesus Cristo. Antigamente, ele dirigia a igreja de maneira física. Agora, ele dirige de maneira espiritual pelo seu corpo, que é a igreja. Com os apóstolos, com os irmãos, ele dirige o seu povo desta maneira. O Senhor Jesus Cristo, ele, de maneira clara, né, foi assunto aos céus,
mas ele continua a dirigir a vida da sua igreja até os dias de hoje. Não são os homens que dirigem a igreja, é o Senhor Jesus Cristo. E percebam, irmãos amados, que Lucas vai dizer aí no verso número 2, ele vai dizer através de mandamentos. Então toda a direção que nós temos do Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, o cabeça da igreja, né, não são, irmãos, simplesmente princípios ou preceitos, são mandamentos que o Senhor Jesus deixou até que ele venha para buscar a sua igreja. Então percebam que Lucas, ao escrever aqui este livro, né, enviando para Teófilo, ele queria então impingir na mente de Teófilo que quem dirige a igreja é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus ressurreto. É o Senhor Jesus Cristo que ascendeu aos céus. Mas ele ainda hoje, pela sua palavra e pelo seu evangelho, é quem dirige, é quem coordena, é quem direciona a vida de toda a igreja. Não são os homens que dirigem a igreja. Quem é o Senhor da igreja? Esta é a pergunta que Lucas responde no verso 1 e 2. Quem é a autoridade suprema da igreja? Não é o Papa, não são os rabinos, não são os pastores, bispos ou qualquer outra classe de oficiais eclesiásticos. Quem tem o senhorio da igreja é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem dirige, é Ele quem começou a fazer e a ensinar. E isso aqui é importante até os dias de hoje, irmãos amados. O Senhor Jesus continua fazendo milagres, curas, transformando vidas. E essas vidas, elas são inseridas na igreja. E todos nós somos testemunhas disso porque nós estávamos, irmãos, perdidos e fomos resgatados por esse evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou Senhor da nossa vida, Senhor do nosso tempo, Senhor da nossa casa. E agora Ele continua a nos ensinar. Ele fez essa obra na nossa vida e continua a fazer na vida de todos aqueles que nele creem. Jesus faz uma obra pelo poder do seu Santo Espírito e continua a nos ensinar os seus mandamentos no poder e na manifestação do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. É isso que nos faz perseverar nos seus caminhos ano após ano. E se existe igreja durante todo esse tempo, com todas as perseguições que existem no mundo, né, nós sabemos muito bem disso, na cortina de ferro, lá na China, na Rússia, nos países islâmicos, irmãos, a igreja, ela ainda prevalece e existe, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas é porque, irmãos, o Senhor Jesus Cristo é vivo. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, ressurreto, dentre os mortos. Nós podemos visitar a tumba de Maomé, de Confúcio, de Buda, mas o Senhor Jesus, ele não está naquele buraco onde ele foi colocado, naquela sepultura. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou e é ele o governador da igreja. Então, esse é o primeiro tom que Lucas ele quer nos passar aqui. Só pode dar mandamentos um Deus. Só pode dar mandamentos para o seu povo aquele que é Senhor. É Ele quem pode dar mandamentos. É Ele quem pode dizer faça e não faça. E assim como Deus fez quando resgatou o seu povo de Israel do cativeiro egípcio, Ele fez isso, Ele então ensinou o seu povo por mandamentos. Então percebam aqui que nós temos uma repetição desse mesmo fato histórico. Aqui está um povo que se reúne, que se congrega, né, para adorar Cristo como Messias. Ele fez essa obra nos seus corações e agora o Senhor Jesus então está dando mandamentos para ele. Então, meus amados irmãos, essa aqui é a introdução, é o contexto do livro de Atos dos Apóstolos. E a divisão que nós vamos dar aqui é uma divisão clara para esse texto, que começa a partir do verso de número 3. E eu quero dar fazer essa divisão, porque fica mais claro didaticamente para a gente entender. E eu quero que você perceba que à medida que o texto vai caminhando, nós vamos então dividindo o texto. Então, em primeiro lugar, esse Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo ressurreto, ele, irmãos,
em primeiro lugar, vai então dar instruções para o seu povo. Você vai perceber aqui várias expressões como mandamento, como começou a ensinar-lhes, a falar-lhes, determinando-lhes. Então, o Senhor Jesus ele vai passar aqui várias instruções. E eu quero que você perceba isso comigo. Vai a partir do verso de número 3 até o verso de número 5. As instruções do Senhor da igreja. Verso 3 a 5. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui a direção do Senhor da igreja. A partir do verso de número 6 até o verso de número 11. Quando os apóstolos eles vão perguntar para Cristo se esse era o tempo que ele restauraria o reino de Israel. Então, o Senhor Jesus, ele vai dar uma direção, uma agenda para a igreja. Ele vai direcionar aqui a vida da igreja cristã no seu nascedouro. Ele dá um rumo, ele dá uma orientação. A igreja não está perdida, sem saber o que fazer, para onde ir. Jesus direciona. E por fim, nós vamos ver aí então a resposta dos apóstolos à instrução e à direção do Senhor da igreja. Em terceiro lugar, nós vamos ver aqui a oração do povo da igreja, verso 12 até o verso de número 14. Então, eu queria que você acompanhasse comigo essa introdução do livro, né, de Atos do Apóstolos, aqui no capítulo de número 1. Então, vamos ver todos juntos, por favor. Permaneça com a sua Bíblia aberta, faça aí as suas anotações. Isso aqui é muito importante. Nós vamos perceber aqui que o Senhor ele está tratando com a igreja no seu nascedouro, e nós precisamos de uma igreja que entenda claramente as suas funções, a sua natureza, né? O que o Senhor espera dos crentes que compõem o seu corpo, a sua igreja. Em primeiro lugar, então, irmãos, vamos ver aqui desse Senhor que dá mandamentos à igreja. Vamos ver aqui, então, a sua instrução, a instrução do Senhor da igreja. Quais são as instruções? Vamos ver aí, verso 3 até o verso de número 5. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Irmãos amados, não é difícil de entender esta passagem aqui, é muito claro. Todos nós conhecemos que o livro, os evangelhos, eles vão encerrar com a morte do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber então que o contexto aqui era que os fariseus eles haviam espalhado entre o povo de Jerusalém que os discípulos eles haviam roubado o corpo do Senhor Jesus Cristo do sepulcro. Isso vai estar lá relatado em Mateus capítulo de número 28, verso 11 a 15. Esse era o contexto. Então aqui Lucas ele inicia justamente desfazendo essa ideia de que o Senhor Jesus Cristo estava morto. Então ele mostra aqui, em primeiro lugar, que esse Cristo nosso é um Cristo vivo. É um Senhor da igreja vivo. E ele vai dizer aí, a estes também, depois de ter padecido, ele morreu, mas ele não ficou morto. Se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Nós todos sabemos que o Senhor Jesus, ele se apresentou, né, às mulheres, a Maria Madalena, né, ele se apresentou aos dois discípulos no caminho de Emaús, e depois o Senhor Jesus Cristo ele se apresentou aos 11, né, lá em Jerusalém, naquela casa, trancafiados, com medo de perder, né, a sua vida por causa da perseguição dos principais sacerdotes e fariseus. Então o Senhor Jesus Cristo ele se apresentou com muitas provas incontestáveis, né, para mais de 500 testemunhas, vai dizer o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15. E nós percebemos aqui que Lucas ele vai frisar isso, que ele apareceu vivo, porque durante 40 dias, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele veio e foi embora. Ele aparecia aos apóstolos, dava instruções, ensino com relação às coisas do reino de Deus e ia embora.
Tudo isso aqui era uma preparação para esse momento que nós vamos acompanhar no verso de número 9, quando o Senhor Jesus Cristo ele vai ascender aos céus para todo sempre. Então, o Senhor Jesus, ele vinha, se apresentava aos apóstolos, ensinava e ia embora. Durante 40 dias. E após esse período, no capítulo de número 9, no verso de número 9, nós vamos perceber então que ele é assunto aos céus para todo sempre. Durante esses dias que ele passou aqui na terra ainda vivo, ele deu algumas instruções para os apóstolos. Quais foram essas instruções? Em primeiro lugar, nós vamos perceber aqui, destacar aqui pelo menos duas instruções. Em primeiro lugar, ele deu instruções quanto ao lugar em que eles deveriam permanecer. Olhem comigo, por favor, verso de número 4, diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então, em primeiro lugar, a primeira instrução que nós vamos ver aqui é que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém. Por que eles não deveriam se ausentar, irmãos, de Jerusalém? Primeiro, porque esses homens, eles eram galileus. E era muito fácil para eles voltar para a sua terra. Eles eram do norte, da Galileia. Eles foram chamados em Cafarnaum. Ali era a base central onde o Senhor Jesus Cristo, ele vivia. Esses discípulos, eles eram de lá. Percebam então que ali em Jerusalém era o pior lugar para que esses discípulos permanecessem. A cabeça deles estava a prêmio. Havia uma perseguição deliberada sobre os discípulos de Cristo. Os principais sacerdotes e fariseus, eles mataram o Senhor Jesus Cristo, entregaram para ser crucificado, e eles também queriam destruir os discípulos. Então, o medo, o temor estava no coração deles. Perceba que o Senhor Jesus ele vai usar aqui uma expressão muito imperativa. Ele vai dizer, determinou-lhes. Lucas escreve dizendo que ele não sugeriu, não deu opção para eles. Ele determinou que eles ficassem em Jerusalém. O segundo motivo, irmãos, pelo qual nós entendemos que o Senhor Jesus pede para que os discípulos fiquem em Jerusalém, é para que eles mostrem que onde parecia que o Evangelho foi exterminado, seu líder martirizado, seus discípulos escorraçados, era ali onde parecia que o reino de Cristo haveria de ser destruído, era ali em Jerusalém, o centro religioso da época em Israel. Era dali que o cristianismo nasceria de maneira vitoriosa. Era ali para provar, irmãos amados, que o Israel de Deus não era mais o povo judeu. Nós temos que entender isso aqui claramente. A partir de agora, irmãos, o Evangelho ele sai das mãos dos judeus, o monopólio é quebrado. E a partir de agora, este Evangelho é pregado de forma indiscriminada a todas as nações. A salvação ela vem dos judeus, mas ela não é retida pelos judeus. Eles rejeitaram o Messias, entregaram ele para a morte, tentaram destruir com todas as formas, perseguições, martírio, apedrejamento, de todas as formas tentaram destruir com a igreja cristã. E é a partir dali que nós vamos ver então o Senhor Jesus Cristo ter vitória e formar a sua igreja a partir de Jerusalém. A pergunta que nós fazemos aqui é justamente essa: e quanto a Israel agora? E quanto aos judeus? Meus amados irmãos, há duas vertentes com relação ao povo judeu. A primeira é aquela que acredita que ainda há esperança para Israel e que essas promessas ainda
virão para Israel, que o Senhor Jesus haverá de sentar no trono de Davi, que ele haverá, né, de exercer um governo político, físico aqui na face da terra durante 1000 anos. Né, eles esperam isso, né, e eles entendem que o povo de Israel é um povo destacado dos demais povos. A segunda linha entende que o Senhor Jesus Cristo, ele já está reinando, ele já ascendeu aos céus e está sentado no trono de Davi, no trono de Deus. E ele está reinando não de maneira física, mas de maneira espiritual, sobre todos aqueles corações que creem nele e recebem o seu evangelho. Para, irmãos, a teologia reformada, a igreja é formada de todos aqueles crentes piedosos que creem no Messias e recebem o seu reino já hoje e obedecem a sua palavra. Esse é o Israel de Deus. E nós entendemos então que o Senhor Jesus Cristo ele fez questão, né, de dizer isso ao povo judeu. Ali estava começando, né, o Israel de Deus, a igreja cristã. Né? E a partir de agora, irmãos, todos aqueles que creem em Cristo, né, fazem parte do Israel, são descendentes de Abraão pela fé. Né? Eles fazem parte da igreja. Por isso, eles não deveriam se ausentar de Jerusalém. A igreja começaria por aquele local, que era o centro religioso de Jerusalém. Então percebam, aqui a segunda instrução do Senhor Jesus Cristo. A primeira quanto ao local, a segunda quanto à promessa. Olhem comigo, por favor, o verso de número 4 e 5 diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. A segunda instrução que o Senhor dá aqui é com relação, irmãos, à promessa. E que promessa é essa? A promessa do Consolador. Percebam comigo, por favor, que o Senhor Jesus Cristo, ele não poderia, né, ascender aos céus sem antes ensinar que a igreja ela não teria poder algum para ir à frente, né, se não fosse derramado sobre a igreja a presença do Espírito Santo de Deus. Essa instrução ele já havia dado para eles lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, verso 16. Vamos ler todos juntos, por favor? Evangelho de João, capítulo 16, notem comigo, ele vai falar sobre isso. Ele não poderia subir, ele teria que subir, na verdade, para que o Espírito Santo descesse. Olhem comigo, por favor, capítulo 14, verso de número 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, não mais Cristo, mas outro, o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Percebam, então, meus amados irmãos, que o Espírito Santo, ele só viria quando o Senhor Jesus Cristo ascendesse aos céus. Isso aqui é linkado justamente com o verso de número 8, né? Capítulo de 1 de Atos, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a igreja, ela só poderia ir para frente quando ela fosse batizada com o Espírito Santo. Percebam aqui que o Senhor Jesus ele vai apontar para aquilo que João dizia, João Batista.
Na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O Senhor Jesus está falando aqui sobre o derramamento do Espírito Santo. É isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui, dando instrução para os seus discípulos. Abram comigo, por favor, para Lucas, capítulo de número 24. Percebam comigo, por favor, o que ele vai dizer aí no verso de número 44. Vamos ler? Todas essas instruções o Senhor Jesus Cristo deu para os apóstolos. Lucas 24, verso 44 diz assim: A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. E lhe disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então percebam, irmãos, aqui a questão da similaridade, né? Batismo, revestimento, né? A descida do Espírito Santo, tudo isso é para mostrar, né? E o Senhor Jesus instrui a igreja que ela não pode fazer nada sem a presença, a unção, o acompanhamento do Espírito Santo com ela. Irmãos amados, nós estamos vivendo a era da igreja. Se existe igreja é porque o Espírito Santo está entre nós. Irmãos, quem faz você ter força para viver na igreja, se manter firme na igreja, é o poder e a presença do Espírito Santo que habita conosco. Você ainda não perdeu a fé, você ainda não abandonou a igreja de Cristo por causa do poder e da manifestação do Espírito em nosso meio. Irmãos, isso aqui também nos ensina uma segunda lição. O foco é esse. O poder do homem não pode fazer nada para manter uma igreja viva. Quem sustenta a igreja, quem mantém a igreja do una, se nós estamos ali unidos, se há comunhão, se há perseverança dos santos ali, é porque o Espírito Santo ainda está se manifestando em nosso meio. Irmãos amados, quem sustenta a igreja é o Espírito Santo do Senhor. É o poder dele. Não é porque nós amamos a comunhão da igreja, não é porque nós gostamos de ir ao templo, ou aquele ou aquela outra irmã nos faz bem, não. Quem mantém a igreja sustentada, animada, unida, perseverante, militante, é o poder do Espírito Santo em nosso meio. Por isso, meus amados irmãos, é tão importante que nós tenhamos desejo de que esse Espírito se manifeste com poder ainda mais na nossa igreja, sobre a vida do pastor, dos presbíteros, dos diáconos e dos irmãos. Essa presença é para toda a igreja, a presença do Espírito Santo, o poder, a unção para toda a igreja. E é isso que nós devemos esperar e ansiar. Perceba então que os apóstolos, eles foram orientados a permanecer para que eles fossem revestidos do alto com a presença e o poder do Espírito Santo. O texto continua e ele vai aqui nos mostrar então, irmãos, né, dar uma segunda ênfase aqui, né, numa pergunta. E nós vamos perceber aqui então, em segundo lugar, uma segunda lição, né, que é justamente a direção do Senhor da igreja. Verso de número 6 a 11. Vai dizer o seguinte: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Irmãos, notem aqui em primeiro lugar a pergunta que é feita. Ainda havia
né, no coração dos discípulos a esperança do cumprimento das promessas de Deus para o povo de Israel. Eles eram judeus, isso aqui era normal para um judeu. Se a promessa era de que o Messias ele viria, e ele viria, irmãos, para restaurar o reino a Israel, e eles esperavam que eles tomassem, né, o governo das mãos dos romanos, tirasse o jugo dos romanos, e eles tivessem o Messias como rei, governando, sentado no trono de Davi. Essa aqui era era um questionamento normal de qualquer judeu, já que o Senhor Jesus Cristo estava falando da promessa de Deus, eles lembraram também das promessas do Antigo Testamento. Mas o Senhor, ele vai aqui, irmãos, dar direção, né, para esses apóstolos. Perceba então a resposta do Senhor Jesus Cristo. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O Senhor Jesus Cristo, ele vai responder a eles: vocês ainda não entenderam? É como a gente visse o Senhor Jesus Cristo, né, falando para esses homens, né, que tantas vezes o questionaram, né, sobre tantas coisas, quem seria o primeiro, né, no reino de céu. Eles esperavam que eles fossem, né, ministros no reino de Deus. Irmãos, esses homens fazem essa pergunta e o Senhor Jesus, ele vai responder aqui, né, mais uma vez a eles, né, dizendo: eu já ressuscitei dentre os mortos, eu já tirei, né, do poder do diabo, né, o poder de cegar as pessoas, eu já quebrei o monopólio do povo judeu, entregando a todas as nações o Evangelho. Eu sou Salvador, eu sou Messias, eu estou aqui, né, para poder mostrar a vocês o início da igreja cristã. Eu estou comissionando vocês, né, a ir para frente. Então o Senhor Jesus vai dizer: não compete vocês conhecer tempos. A expressão, o termo aqui tempos, é justamente, irmãos, Cronos, que significa justamente o tempo de dias, de meses, de anos da história humana. Ele vai dizer: não vos compete estar filosofando ou esperando, né, como se fossem pessoas que preveem o tempo, que veem o horóscopo. Né? Vocês não precisam estar avaliando o tempo, né? E nem entender também as épocas. A palavra época aqui é kairos, né? que é aquele tempo da visitação de Deus. Né? O Senhor Jesus está dizendo aqui: não compete vocês estarem especulando sobre os tempos da história humana, quando Deus vai agir na história humana, se é esse ano, próximo ano, ou na visitação oportuna, na época que Deus, quem sabe daqui a 1000 anos, 2000 anos, quiser. Isso aqui não é para vocês. Coloquem a cabeça de vocês na terra, coloquem a cabeça de vocês aqui. Né? E o Senhor Jesus vai dizer então no verso de número 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus, ele traça a agenda da igreja. E ele vai dizer: essa agenda é vocês saírem pelo mundo pregando o Evangelho. Percebam aqui, irmãos, que o Senhor, ele não nos chamou para estar sentados na igreja estudando livros, teologia sistemática, história da igreja, métodos de evangelização, né? E guardar tudo isso em nossa cabeça, esperando então Deus agir no tempo. Não. Ele vai dizer: vocês são comissionados
Jesus vai apontar para cada apóstolo, Pedro, Tiago, João, e vai dizer: vocês vão receber poder para testemunhar de mim nas nações. A palavra testemunha, irmãos, vem da raiz de Martim. Nós somos chamados para entregarmos a nossa vida, né, para sermos martirizados, se for necessário, mas para darmos testemunhos daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A maior necessidade que o Senhor Jesus Cristo tem não é de teólogos, não é de filósofos, mas de crentes que estejam dispostos a entregar a sua vida, a ser um mártir e a testemunhar diante das pessoas daquilo que Cristo fez na sua vida. Essa é a direção e a agenda que Cristo tem para a sua igreja. O que o Senhor da igreja espera de mim e de você não é estarmos elucubrando sobre teologia, ter curso de CTL, bacharelado em teologia, doutorado em teologia e não fazer nada com isso. Percebam que o Senhor Jesus, então, o foco aqui é colocar os nossos pés na terra, tirar, né, a nossa cabeça dos ares e dizer: façam alguma coisa hoje pela igreja. O foco é esse. O princípio é você entender isso. Se você já foi convertido pelo Senhor Jesus Cristo, se você entendeu o chamado do Senhor, não precisa você agora ter um curso teológico, ter um curso de missões para poder falar do Senhor Jesus. Você é testemunha daquilo que Cristo fez na sua vida. Se você era um alcoólatra, se você era um viciado em drogas, uma prostituta, um beberrão, um viciado em dinheiro, né? Não sei, Cristo mudou a sua vida. E agora você tem que apenas testemunhar da morte e ressurreição e da volta desse Senhor, que será o grande juiz de toda a humanidade. O Evangelho é simples e é isso que você deve entender. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui aos apóstolos. É quando então ele vai ascender aos céus para todo sempre. E no verso de número 9, depois de dar todas essas diretrizes e ensinar a eles o que eles deveriam fazer, ser testemunhas, vai dizer no verso de número 9, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e a nuvem o cobriu de seus olhos. A partir de agora, era eles e somente eles. E estando com eles, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Notem comigo que os anjos, irmãos, eles acompanham a igreja. Eles falam, eles protegem, eles assistem à igreja. O ministério dos anjos é apoiar os santos. Nós vamos ver isso aqui claramente nesse texto. Os anjos falando com os discípulos, orientando eles mais uma vez, e dizendo então da grande volta do Senhor Jesus Cristo, quando ele haverá de vir de maneira visível, audível, a todos olhos verão, norte a sul, leste a oeste, a trombeta soará de maneira audível, todos ouvirão, e todos, irmãos, prestarão conta da sua vida ao Senhor Jesus Cristo diante do tribunal naquele último e grande dia. Aqueles que pela graça creram e entregaram a sua vida a Cristo serão abençoados e receberão a bênção de serem cobertos pelo seu sangue. E naquele dia, diante do juiz, o juiz não olhará as nossas culpas, as nossas transgressões diante da lei, mas olhará o sangue de Cristo. E é esse o passaporte para o céu. E eu quero falar aqui para você, nós estamos caminhando para a segunda vinda de Cristo. Ele está voltando, os sinais dos tempos estão aí. Nós estamos vendo guerra, fome, pandemia. E eu queria que você preparasse o seu coração para se encontrar com Cristo.
Se você ainda hoje não entregou a sua vida a Cristo, ou não sentiu a operação do Espírito Santo descer sobre a sua vida e transformar o seu viver, é hora de você se arrepender, se quebrantar, se humilhar, colocar a sua boca no pó e dizer: Senhor Jesus, por favor, seja Senhor na minha vida. Me instrui, me direciona, Senhor. Muda a agenda do meu mundo, da minha casa. E, por favor, Senhor, me ajuda, né, a me encontrar diante do teu tribunal, debaixo do teu sangue derramado na cruz do Calvário. Por favor, entenda, esse é o início da igreja. É assim que você entra no corpo de Cristo, não há outro meio. E essa é a esperança da igreja, de que Cristo volte para buscar a sua igreja naquele último dia. Irmãos, nós estamos caminhando para esse dia em que Cristo irá voltar. Não há mais o que, irmãos, esperar deste mundo, a não ser miséria, destruição, morte, dor, sofrimento. Nós esperamos o dia da redenção deste mundo, quando o Senhor Jesus virá e restaurará todas as coisas e Ele será o nosso sol da justiça. Haverá paz, haverá, irmãos, novos céus e uma nova terra, uma Jerusalém celestial. Nós esperamos a redenção do mundo e nós esperamos a volta de Cristo. E o texto então vai encerrar mostrando para nós que depois de Cristo dar instrução, direção à igreja, vai encerrar dizendo aqui, irmãos, mostrando a resposta da igreja. E a resposta da igreja ao Senhor da igreja foi a oração. Olha comigo, a oração da igreja. Verso de número 12 a 14 diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Percebam que o Senhor Jesus, ele foi elevado aos céus lá no Monte das Oliveiras, de frente para Jerusalém, de frente para o Monte Sião, onde estava o templo. O Senhor Jesus foi elevado às alturas. E vai dizer que eles caminharam uma jornada de sábado. O que é uma caminhada de jornada de sábado? Segundo os preceitos dos fariseus no Talmude, a jornada de um sábado era 888 metros. Era o que uma pessoa poderia andar naqueles dias, senão estaria transgredindo a lei do sábado e poderia ser punido eclesiasticamente, fisicamente, por causa dessa transgressão. Então a jornada de um sábado era 888 metros, era a jornada de um sábado. E eles andaram então 800 metros e entraram no cenáculo. Vejam comigo, verso 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Que cenáculo é esse? O mesmo que está registrado, irmãos, em Mateus capítulo 28, verso 19, quando o Senhor Jesus, ele manda, me perdoe, é isso aí mesmo. O Senhor Jesus Cristo, ele manda Pedro e João preparar para a Páscoa. E eles preparam então o cenáculo. E possivelmente esse cenáculo estava ali, ainda aberto, pronto para receber esses discípulos. A igreja se reunia, era composta de mais ou menos 120 pessoas. Então esse cenáculo era grande, um grande salão. E vai dizer aqui de quem era composta, quem compunha essa reunião dos que estavam ali. Nós vamos perceber aqui que eram os discípulos: Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. E nós vamos perceber aqui que ainda havia as mulheres, os discípulos, as mulheres e a família de Jesus. Verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos de Jesus, eles não criam que ele era o Messias até que ele ressuscitou dentre os mortos e eles vieram a crer que ele realmente era o Messias. O texto, então, irmãos, encerra nos mostrando, que a igreja, ela vive ou morre
pela reunião de oração. Uma igreja que espera o derramamento do Espírito, as bênçãos de Deus, não é uma igreja ativista, né? Não é uma igreja que está correndo de um canto para o outro, mas é uma igreja que tem os seus joelhos dobrados. Percebam que a resposta da igreja às instruções e direção do Senhor Jesus Cristo é orar. Então, uma igreja sadia, uma igreja viva, é aquela que os crentes estão em constante reunião de oração. A reunião de oração nas casas, nos lares, no templo. Os crentes, eles estão reunidos para orar. E orar pelo quê? Nós vamos perceber aqui, irmãos, que a agenda não é simplesmente pedir as coisas desta terra, mas é pedir as coisas do alto. É pedir consagração de vida, é pedir, irmãos, a direção do Espírito Santo para a igreja, é pedir ao Senhor que envie pessoas que amem a igreja, amem servir na igreja. Percebam que essa reunião de oração não é uma reunião de oração para pedir as coisas da terra, mas as coisas do alto. É onde deve estar o nosso coração, o coração dos crentes. Percebam então que nós devemos, irmãos, fazer de tudo para que na nossa igreja haja múltiplas reuniões de oração e incentivar cada crente de maneira particular a ter o seu momento de oração privada. Uma igreja, ela está de pé ou cai pela reunião de oração. E se isso acontece de maneira coletiva, irmãos, também pode acontecer de maneira privada. A pessoa, ela é um crente genuíno quando ela prova que tem um pulmão dilatado para a oração. A oração é o pulmão da vida cristã. Se você não ora, se você não tem momento de oração, o seu pulmão é fraco, o seu pulmão é débil, não está sadio. E esse crente, ele respira com dificuldade, é um crente quase que morto. Uma pessoa, né, que é como um zumbi, um vivo morto. Uma pessoa que não tem vida, que não respira direito, que não tem perspectiva, né, de ânimo, é sempre um crente queixoso, é uma pessoa azeda, porque não tem, irmãos, um ar sadio, não respira de maneira tranquila, animada, um ar novo, é um ar velho. Por isso eu queria finalizar nesta noite dizendo, concluindo, irmãos amados, nós entendemos que a igreja, ela é vitoriosa quando ela está de joelhos. Ela caminha quando ela está de joelhos em oração. O que o Senhor Jesus Cristo quer em resposta a tão grande salvação, tão grande instrução e direção que Ele nos deu, é que oremos para vivermos na direção do Espírito Santo. Queridos, eu quero concluir então aqui dizendo que o Senhor da igreja é o Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja, o dono de nossas vidas. E é o Senhor Jesus quem nos instrui desde o início. Ele não deixou, percebam o zelo de Cristo, ele não deixou os apóstolos sem saber do que aconteceria, irmãos, até o fim. Percebam que todos os apóstolos, eles sabem o que vai acontecer no fim de todas as coisas. Se você ler as cartas do apóstolo Pedro, ele vai falar sobre as coisas do fim, como tudo vai acabar. E o Senhor Jesus foi quem instruiu os apóstolos nessas coisas. Ele deixou tudo claro nessas instruções. Ele também teve o zelo de passar a direção. Uma igreja viva não é a igreja parada, mas é aquela igreja que caminha, que tem direção, e ela vai prosseguindo, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo. Irmãos, essa é uma igreja sadia, não é uma igreja estagnada, que não tem programa de evangelização, que não tem programa de missões, que está centrada simplesmente num culto, no dia de domingo, e as pessoas estão acostumadas a ir lá, e aquela mesmice, como se fosse
né, aquela corrente de poço, uma água parada. A igreja é uma igreja que ela luta por uma direção ainda maior nas coisas do reino de Deus. E nós devemos almejar isso para a Igreja Presbiteriana do Una. Vamos avante, vamos crescer, vamos ser vitoriosos. A igreja vitoriosa é aquela que quer conquistar o bairro, seu município, sua cidade, né, seu estado, ir adiante com o Evangelho de Cristo Jesus. E por fim, então, né, nós percebemos aqui que o tripé desse capítulo de número 1 finaliza com a oração. Né, as pessoas que fazem parte da igreja e a igreja que ama o Senhor Jesus Cristo, ela está orando, orando pela sua palavra, orando para que Deus, ele abençoe o seu reino e faça, né, a glória dos céus descer sobre a terra, sobre a vida dos seres humanos, das nossas vidas, dos nossos filhos e filhas e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus, pois, nos abençoe pela sua palavra, que nós possamos caminhar, irmãos, à luz do livro de Atos e ser uma igreja verdadeiramente bíblica na Igreja Presbiteriana do Una. Deus abençoe todos os irmãos e irmãs, uma boa noite, que a palavra de Deus visite seu coração e que agora você então possa, junto com a sua família, fechar os seus olhos e orar pela Igreja de Cristo, pelo reino de Deus. Faça uma oração e peça ao Senhor que pela sua misericórdia visite também a nossa igreja, dando instrução verdadeira, direção altaneira, né, e um coração dilatado para a oração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque agora podemos finalizar o dia do Senhor, mais uma vez ouvindo a instrução que vem da tua parte, da tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque a igreja é do Senhor. Dirige, Senhor, a Igreja Presbiteriana do Una. Seja o teu senhorio sentido sobre nós, como a presença, Senhor, amável e bendita do Espírito Santo. Que o Senhor nos visite, Senhor. Por favor, nesses dias de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta depressão, que teu Espírito seja o nosso ânimo, a nossa força, e que o Senhor nos ajude a caminhar, Senhor, adiante. Fica, por favor, ó Deus do céu, conosco. Dá-nos, Senhor, tua paz. Derrama, Senhor, por favor, as tuas bênçãos sobre essa semana que se inicia. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Vamos orar, irmãos, pelos doentes da igreja, por aqueles que estão passando por luto por causa da Covid. Vamos continuar orando pelos outros, orem pelo pastor da igreja, pela liderança da igreja, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelas professoras, né, de escola bíblica dominical que ensinam as crianças. Vamos orar, né, por todos aqueles que têm o ministério do ensino na igreja, né, e também do serviço. E nós vamos então orar por vocês também que fazem parte, né, da família da Igreja Presbiteriana do Una. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira para a nossa reunião de oração, né, pelo Google Meets. Você pode entrar pelo link e pode se reunir conosco para estudar o livro de Salmos. Deus nos abençoe. Uma boa entrada de semana para todos. Amém.